Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é: por que a comida está tão cara? Os impactos da inflação, tanto no campo quanto aí na mesa do consumidor. E para falar desse assunto, a gente convidou o Carlos Vitorati, né, o economista que está sempre aqui com a gente. Carlos, a gente está vivendo aí, né, esses alimentos tão caros, né, ovos, enfim, cacau, chocolate, coisas básicas também, né, na mesa do consumidor. O que explica essa alta? Bom dia para você. Em primeiro lugar, muito bom dia, prazer, agradecer mais uma vez o convite e começar dizendo que nós estamos vivendo um momento atípico de economia, né? Nós estamos vivendo um momento da chamada inflação de demanda. O que acontece? Todos esses casos que você citou, nós estamos tendo um processo de demanda muito aquecida, né? Seja porque nós saímos de uma pandemia e esse período pós-pandemia criou na sociedade uma angústia, criou um problema emocional e esse problema emocional a gente costuma enfrentar com alguma coisa prazerosa e o primeiro grande prazer que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a comida. Então isso aqueceu demanda, mas no mesmo momento que você tem o aquecimento de demanda, por uma série de fatores climáticos, você teve redução de oferta. Vamos pegar o caso, por exemplo, do cacau. O Brasil produz 28% do cacau que consome. Então, nós não somos um país autossuficiente. Então, nós dependemos de importação da matéria-prima. E os grandes produtores são os países africanos da costa ocidental. Costa do Marfim, Guiné-Bissau, e uma série de vizinhos ali. Bom, qual é o grande problema? A mesma seca que nós sofremos aqui, eles sofreram lá, né? E isso diminuiu a oferta mundial do cacau. Consequentemente, o maior consumidor mundial, que é a comunidade europeia, subiu o preço para garantir sua necessidade de compra. E como o preço internacional é regulado em dólar e nós estamos vivendo um momento de câmbio aquecido, isso impactou muito forte os nossos preços. Então você vai verificar que se você olhar o mesmo produto que você comprou em 2024 e o que você vai comprar em 2025, você vai ter uma diferença aí de 22, 23, 25% do preço. Isso assusta realmente. E aí você tem outros exemplos, né? O caso, por exemplo, do ovo, que era um produto de consumo muito popular. Nós tivemos aí um problema de redução do rebanho aviário mundial de mais de 20% em função de gripe aviária na Ásia e nos Estados Unidos, onde as aves são criadas em confinamento aberto, diferente do nosso. E aí elas têm contato com aves voadoras e essas aves voadoras transmitiram gripe aviária e você teve que exterminar rebanho para acabar com a gripe aviária. Então você vai levar mais uns 2 ou 3 anos para repor o rebanho e repondo o rebanho o estoque de ovos no mercado mundial. Até lá nós vamos ter que conviver com essa alta de preço. Então não adianta você falar de redução de tributo, não adianta você fazer nenhuma medida de pirotecnia, porque não resolve. O problema é que você tem uma oferta menor para uma demanda que cresceu. A conta não fecha. A inflação geral ficou em torno de 4,8%, né? Já a inflação dos alimentos foi para 8%. O que quase explica? 10%. Para quase 10%. O que explica essa diferença aí tão grande? É que quando você fala em índice de inflação, entra no cálculo os alimentos, claro, com grande peso, mas entram outros elementos como os produtos da construção civil, como transportes, custo de energia. E como nós tivemos redução desses outros preços, por exemplo, na construção civil, o tijolo teve uma acomodação de preço, o ferro, porque o aço internacional ficou mais barato, o ferro de construção também teve uma acomodação de preço. Então, a área da energia, pelo aumento da oferta de energia solar,
por uma série de outros fatores, você também teve uma acomodação de preço aí. Então, isso diminui o índice global de inflação. Agora, quando você isola o grupo alimentos, e aí você vai fazer uma média de aumento de preço só do grupo alimentos, aí realmente o índice é muito maior, porque aí você só tem nesse conjunto produtos que tiveram alta significativa de preço. Vitorati, e a bancada, né, federal do agro, ela tem levado essas discussões porque acaba afetando, né, a vida de todos os brasileiros. E aí tem feito aí algumas propostas, né, de medidas aí para redução do preço dos alimentos. O que você, né, como economista, alguém do setor, o que você aconselha, no caso, né, que propostas você levaria ou que propostas você apoiaria, talvez, do setor agro, para a redução desses alimentos, né, para se reduzir esses preços? O que você enxerga aí que poderia contribuir para essa redução de preços? Olha, você tem que mexer nos preços dos insumos, você tem que mexer nos elementos da cadeia. Essa é a história do governo aí. Eu vou tirar imposto de importação, isso não resolve. Isso tentar jogar para a plateia. Vamos pegar, por exemplo, o caso específico do custo de produção da soja, do milho, do arroz, do feijão, porque isso vai impactar lá no preço final. Então, se o governo chega para o produtor rural e diz assim, eu vou diminuir os juros do financiamento rural, isso tem um impacto profundo, porque vai diminuir o custo de produção. Eu vou diminuir a tributação, por exemplo, sobre o diesel. Isso tem um impacto profundo, que diminui o custo de produção. Nós vamos começar a produzir fertilizantes no Brasil, porque esse é um grande problema. A Petrobras tinha, lá em 2010, todo um planejamento de fazer oxigenação, de fazer nitrogenação de fertilizantes no Brasil. E aí esses investimentos foram descartados, porque o fertilizante químico chegou num preço muito barato no mercado internacional e o Brasil achou que não precisava mais fazer esses investimentos. E aí agora eles voltaram a subir e nós dependemos do fertilizante internacional em mais de 90%. Nossa! E esse é outro elemento que encarece muito o custo de produção. E agora a Petrobras está correndo atrás, desesperada, nós vamos retomar as nossas plantas. Por exemplo, nós temos uma planta em Três Lagoas, que vai ser uma das maiores plantas do mundo para nitrogenação de fertilizante químico. Ela foi projetada em 2009, ela já poderia estar funcionando há muito tempo. Agora ela vai ficar pronta só em 2027. Só que até lá nós vamos continuar dependendo de fertilizante químico importado, principalmente da Índia e da China. E isso encarece muito o custo de produção. Então você tem que mexer, e a bancada ruralista está correta quando aponta isso, você tem que mexer nos elementos que impactam o custo de produção. Porque senão você tentar mexer lá no preço da gôndola do supermercado, o impacto é muito pequeno, porque você já trouxe na cadeia de produção uma série de elementos que você não enfrentou. E além, né, dessa alta dos alimentos, né, que a gente vê claramente aí na mesa do consumidor, a gente também vê um cenário muito ruim, né, no campo, né, Vitorati? A gente vê os produtores cada vez mais endividados, uma situação cada vez mais difícil de produzir, enfim, muitos até deixando a atividade, porque ela ficou, para algumas pessoas, uma questão insustentável. E aí, o que você me diz, assim, o que o governo, que políticas podem ser implementadas para se evitar esse colapso, né, financeiro no campo? O que pode ser feito? Se eu não estou enganado, acho que foi em setembro ou em outubro, eu participei desse mesmo programa aqui, e lá eu falei desse assunto e vou voltar nele. Nós temos a CNA, que é uma Confederação Nacional de Agricultura. Nós temos as federações, né? Cada estado tem a sua, aqui nós temos a FamaSul.
Cada regional tem os seus sindicatos rurais. Por exemplo, Dourados tem um sindicato rural enormemente organizado e bem estruturado. E eu não consigo entender como esses setores não acordaram ainda para uma necessidade fundamental. Vou falar aqui de uma coisa que já deveria estar acontecendo. Nós tínhamos que ter uma universidade rural. O setor rural tinha que ter uma estrutura de formação para os seus. Então você pega o produtor rural planta bem, o produtor rural cuida bem, o produtor rural colhe bem e o bem para aí. Então quando chega na hora de armazenar é um desespero, porque a gente não tem tecnologia para isso. Então tem muito produtor que colhe soja, que colhe milho com a qualidade extraordinária, depois coloca aquela produção 60 dias, 90 dias dentro de um bag, que é uma gambiarra. E aí detona a qualidade do produto. Por quê? Porque armazena mal, porque não tem estrutura de armazenamento. Aí ele vai contratar crédito, ele contrata mal porque ele não tem conhecimento de economia. Né? Ele vai comercializar, ele comercializa mal porque ele comercializa fora dos momentos devidos de comercialização ou porque ele não sabe trabalhar em bolsa. E aí ele se endivida e cada um cuida do seu problema em particular. Eu não vejo o movimento do Sindicato Rural, da FamaSul, da CNA, mas dizer assim, ó, nós vamos negociar as dívidas do conjunto dos produtores rurais. E hoje a única alternativa que o produtor rural endividado tem é recorrer a uma recuperação judicial. Só que ele não pode estar fazendo recuperação judicial todos os anos. Então ele faz uma vez e depois? E se ele tiver uma nova frustração? Realmente essa questão da universidade rural, né, a universidade para o produtor rural é algo assim que você tem sempre defendido aqui todas as vezes que você vem, e é algo que, assim, pelo que a gente vê, facilitaria, né, muito a vida financeira, né, do produtor. Mas enquanto, Vitorati, não se tem ainda a universidade, inclusive eu quero, né, encerrar as minhas perguntas com essa última pergunta e te agradecer pela presença mais uma vez aqui com a gente. Você sempre muito solícito, todas as vezes que a gente chama, que a gente precisa de um socorro, né, de uma aula de economia como você sempre faz, você está sempre aqui disposto a nos auxiliar. E para encerrar, Vitorati, eu queria te perguntar assim, enquanto não se tem, né, essa universidade rural, o que o produtor rural ele pode aí fazer para ele sobreviver, né, esse cenário aí de mercado pressionado, né, como a gente vê hoje? Bom, se ele está endividado, a alternativa primeira agora é ver o tamanho das dívidas e se elas forem significativas, ele tem que recorrer a uma recuperação judicial, num alto caminho, porque ele precisa preservar o bem maior dele, que é a terra, que é onde ele produz. E eu diria uma outra coisa importante, nós temos um ciclo aqui de exposições, né? Daqui a pouco nós vamos ter a exposição de Dourados, de Carapó, de Naviraí, de Campo Grande. Então aproveitar esses momentos para trazer autoridades da área financeira, da área de comercialização, para criar esses fóruns especializados nesse momento, para discutir essas situações, né? E para encerrar a minha participação, eu quero dizer que eu sou apaixonado pela área da economia rural, porque eu sou filho de agricultores, eu vivi esse momento, eu conheço as dores, eu conheço o sofrimento de quem está lá no campo produzindo, e a gente sabe que essa área da economia precisaria ser cuidada com mais carinho. Né? É claro que a gente ouve muita gente no centro da cidade dizendo assim, porque o produtor rural é favorecido, ele tem menos juros, ele tem menos isso, ele reclama de barriga cheia. Não, não é assim. Não é assim. Só sabe as dores de produzir no campo quem está lá, quem enfrenta isso todo dia, quem sabe quanto custa uma peça de uma colheitadeira, quanto custa um motor de um trator, quanto custa um insumo perdido, uma seca, uma geada, só sabe isso quem está lá. Então é por isso que eu faço essa minha pregação, no sentido de dizer, esse segmento da economia precisa ser cuidado com mais carinho.
né? Mas eu quero mais uma vez agradecer, dizer que é um prazer e falar da produção rural do país, de que é uma coisa que nos orgulha, né, pelo tamanho que isso tomou dentro da economia mundial. É sempre um prazer, é sempre uma alegria e eu fico muito satisfeito de participar. Um abraço a todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ô, Vitorati, a gente que agradece, né, mais uma vez a sua presença aqui. E tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!